Abra comigo. Lucas capítulo 15, versículo 11. Parábola do bom samaritano. Filho pródigo, eu falei bom samaritano, né? Jesus da glória, tem misericórdia, né? Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dai-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhe repartiu os haveres. Passando não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai um novilho cefado. Comamos e regozijamos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças, chamou um dos criados e perguntou-lhes o que era aquilo. E ele informou: Veio teu irmão e teu pai mandou matar um novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava reconciliá-lo, mas ele respondeu ao seu pai: Há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele um novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: Meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Pai, no nome de Jesus, eu te louvo, te agradeço, ó Deus, pela tua palavra, e peço que o Senhor fale comigo, Senhor, e através de mim ministre em cada irmão que está aqui, Senhor, ministre em cada coração. Nós necessitamos, ó Deus, eu coloco aqui toda a minha limitação, ó Deus, toda a minha dependência do Espírito Santo. Nós dependemos de Ti, Senhor, nós dependemos que o Senhor ministre, Pai. Por isso eu te peço que fale comigo e que com cada irmão que está aqui, no nome de Jesus. Amém. A parábola é interessante, porque ela mostra 3 pessoas. E ela mostra o Pai, e aqui dá para a gente um vislumbre do caráter de Deus, né? Aqui nos mostra características de Deus, porque quando Jesus ele começa essa parábola, ele está falando, na verdade, de Deus e de nós.
né? Os filhos somos nós e o Pai é Deus, né? Então ele começa a dar assim, uma visão, e ele revela aqui o caráter de Deus, o caráter do Pai, a maneira como o Pai age, a maneira como o Pai é, né? A maneira como o Pai se comporta. Então, se a gente quer conhecer Deus, a gente conhece Deus através da Bíblia, né? A gente conhece Deus através dos atos de Deus na Bíblia. E essa parábola ela é muito interessante porque ela é muito direta na maneira como Deus é. Quem é Deus, né? E Deus é o Pai, né? O Pai, que quando o filho, o pai, que era dono de uma fazenda, naquela época todo mundo tinha fazenda, né? O negócio ali era terra, era gado, era plantação, né? Não tinha indústria, né? Então quem era próspero tinha terra, quem era próspero tinha gado, né? Tinha casa, tinha servos, tinha toda uma organização. O pai, que era dono daquilo, que administrava aquilo, a gente observa, por exemplo, que na casa do pai os servos eram bem tratados, tinha pão, que ele fala, né? Na casa do meu pai o povo come bem. Então na casa do pai não tinha aquele negócio de comer mal, tratar mal. Ele falou, melhor eu ser empregado na casa do meu pai, porque lá o negócio é bom, né? Na casa do meu pai há abundância, né? Esse é o Deus que você serve, né? Agora, uma coisa interessante é que ele pede a parte, só que na casa do pai também tinha regra, né? Na casa do pai também tinha obrigação. Ali ninguém vivia de boa, né? Ali todo mundo tinha sua obrigação, ali todo mundo tinha os seus afazeres, né? Ninguém vivia lá de barriga para cima, né? E o que é interessante é que ele pede a parte dele e o pai dá. Que pai humano, natural daria? Pensa bem, você daria? Teu pai chegar para você assim no meio do negócio, um filho chegar para você assim, meninão aí de 20, 30 anos, falar, pai, me dá metade, me dá minha parte, que eu quero ir embora. Você der um tampazóio no camarada, vai trabalhar, vagabundo. Espera eu morrer, você recebe herança. É ou não é? Quem vai? Quem dá? Quem daria? Eu não conheço pai humano que faria isso. Eu não conheço, né? Eu falo, não, você vai trabalhar. O dia que eu morrer, você recebe, né? Eu desconheço um pai que tem um comportamento desse. Então, aqui ele está mostrando uma característica de Deus, né? Que dá para você a liberdade de fazer o que você quiser com o que você tem. Amém? Deus não controla, e aquilo que Deus te dá é seu. Aquilo que Deus te dá, Ele te deu, não é? E Ele não fica reivindicando nem controlando o que Ele te deu. É o que nós muitas vezes não entendemos, a liberdade e o respeito que Deus tem por nós, não é? A gente tem uma dificuldade porque a gente é humano e não consegue entender o nível de respeito. Por exemplo, eis que estou à porta e bato, se alguém abrir, Deus jamais vai invadir a sua vida, eu falo isso muito, Deus jamais vai fazer na sua vida o que você não queira, não peça e peça de coração, né? O diabo vem, mata, rouba, destrói, invade sua casa, pisa no seu pescoço, te humilha. Deus jamais. Então, a gente tem uma dificuldade em entender o respeito que Deus tem pela gente, o respeito que Deus tem pela sua liberdade. E aí a gente usa mal a liberdade e culpa Deus. A gente usa mal a liberdade que Ele nos deu e ainda culpa Deus porque que Ele não fez. Porque que Ele não... Mas você tem plena liberdade com Deus. Olha, é tanta liberdade que os anjos discutiram com Ele no céu, perderam a bênção, né? Foram precipitados do céu, perderam o céu, mas lá no céu havia o mesmo nível de liberdade, porque se não tivesse este nível de liberdade, Satanás, Lúcifer e os anjos não teriam se rebelado contra Deus. Então isso também nos dá uma ideia do céu, que o céu não é robozinho, que o céu não é um negócio que todo mundo tem que fazer, porque é desse jeito e morreu e não tem discussão. Porque se fosse assim, Lúcifer não teria tido a liberdade de se levantar contra Deus, nem os anjos. Tem uma outra classe de anjo, em Gênesis 6, que fala que ele veio e casou com as filhas dos homens,
e é outro tipo de anjo, e lá em Judas fala que esses anjos estão presos aguardando o dia do juízo. Esses anjos, eles se materializaram, casaram com o filho dos homens, e geraram gigantes na terra, que era uma geração mista, meio anjo, meio humano, e o dilúvio ele veio muito para limpar a terra dessa geração mista. Olha, não quero entrar nessa ideia, né? Não é essa aqui a ideia, mas olha o nível de liberdade que os anjos tinham. Eles vieram aqui, o livro de Enoque fala muito disso, e eles se materializaram, e se você for na arqueologia, existiu gigantes na terra, né? Realmente comprova a arqueologia que houve gigantes na terra. Mas o que eu quero discutir aqui é o nível de liberdade que o Pai dá, o nível de respeito que Deus tem por você. Agora, saber usar essa liberdade cabe a você e cabe a mim. Saber usar a liberdade que Deus nos dá é um problema nosso, não é de Deus. Amém? Agora, Ele vai te respeitar sempre. Amém? O que você resolver, Ele te respeita, Ele não invade. E aqui tem uma característica de que jamais um humano teria, que é dar para um filho jovem parte da herança. E para ir embora. E ele foi. Mas aí tem um outro detalhe que nós temos que entender. O pai não foi atrás. A liberdade tem um preço. Na parábola da ovelha perdida, o pastor vai atrás da ovelha perdida. Tira ela, tira os carrapichos, traz, e no aprisco, aquela coisa toda, né? Eram sem ovelhas no aprisco, faltava uma, tem música, né? E tudo quanto é mendigo, que era crente desviado, falava assim para mim: você sabe cantar Ovelha Perdida? Aí eu falava assim, lá em Ribeirão Preto tem muito, né? E eu falava para eles assim: quem disse que você é ovelha perdida? Porque todo mundo se bota no papel de ovelha perdida. Desviado virou mendigo. E aqui no hospital também, nessa aula, quando a gente ia, tinha um monte de desviado aqui. Fala assim: canta ovelha perdida. Porque eles querem se colocar na posição de ovelha perdida. Mas, veja bem, qual que é a diferença? Ovelha perdida é o perdido. Que está perdido, um dia nós já fomos ovelha perdida, ele foi lá e nos resgatou. Amém? O tratamento para ovelha é uma coisa, o tratamento para filho é outra. Amém? O filho pródigo, ele não vai atrás. Será que ele não tinha vontade de ir atrás? Lógico. Mas ele não vai. Ele não vai atrás. Se o filho tivesse passado o resto da vida comendo bolota de porco, ia morrer lá no chiqueiro. Porque o pai não vai atrás. Então nós temos que entender que uma coisa é ser ovelha, outra coisa é ser filho. Uma coisa é ser ovelha perdida, vai lá atrás e busca. Quando é filho, você tem liberdade. E Deus respeita tanto a liberdade do filho, que se o filho decidir que vai para o inferno, ele respeita. Se o filho decidir que vai pegar um caminho de destruição, ele respeita. Porque o pai não vai atrás. Aqui é uma outra característica de Deus. Ele não vai atrás. Se sou eu, cato para os cabelos e trago arrastado, bato, dou uma coça. Entendeu? Quem não faria isso? Ver um filho numa situação dessa? Eu arrancava o couro, né? Mas Deus respeita. Deus respeita. O pai vai, ele vai e o pai respeita. Outra característica do pai: o filho volta. Quando o filho volta, ele abre os braços e corre de braços abertos e abraça o filho. O pai jamais vai te acusar. O diabo te acusa, a sua consciência te acusa, mas o pai não te acusa. O pai não tripudia na sua desgraça. Isso Deus nunca vai fazer com você. Deus nunca vai bater o pezinho assim. Voltou com o rabo no meio das pernas, né? A gente não faz isso. Falei, te avisei. Se deu mal, né? Não. Olha o que é Deus. Aqui está mostrando Deus. Ele abre os braços e vai ao encontro do filho. Quando o filho toma atitude de vir, o pai vai.
isso significa que todas as vezes que nós formos, Deus vem. Você pega isso? Você vai, aí Deus vem ao seu encontro. Não só vem, abraça, acolhe e restaura. Né? Imediatamente, Ele restaura as vestes, a sandália nos pés, honra, dignidade, aliança. Ele coloca um anel no dedo do filho. O filho foi no propósito de ser escravo, empregado. Mas o pai, imediatamente, ele fala: pai, pequei contra o céu e a terra, não sou digno, tal, aquela coisa toda, me arruma um empreguinho. Né? O pai vem e bota um anel. O que o pai está querendo dizer? Você é filho. E a sua posição é de filho. Fala para o irmão que está do teu lado. Sua posição é de filho. Você é filho. Nós somos filhos. E o pai faz festa. Eu falo muito que quem não gosta de festa não vai para o céu. Porque Deus é Deus de festa. A Bíblia fala que a festa no céu para um pecador que se arrepende. Não fala isso? A festa no céu para um pecador que se arrepende. Se você calcular que a terra é redonda e roda, e que agora aqui é 10 horas da manhã, no Japão é 10 horas da noite. Né? Então, está tendo culto, tem pregação, tem evangelismo, tem tudo, todos os minutos da terra. Concorda comigo? Todos os minutos da terra tem gente ministrando, pregando, orando. Então tem gente aceitando Jesus todos os minutos da terra. Se há festa no céu toda vez que o pecador se arrepende, só tem festa. É festa em cima de festa. E aí quando o filho pródigo vem também é festa, o negócio lá é churrasco, é festa. Entendeu? Não sei que tipo de churrasco vai ser, mas vai ter algum trem bom. E deve ser melhor do que da terra, porque se na terra uma picanha maravilhosa, você imagina que o céu vai perder para a terra. Vocês acham que o céu vai perder para a Coca-Cola? Vocês acham que no céu, saudade da Coca-Cola? Geladinha? Ai, saudade da picanha, do cupim. Que é isso? A festa lá é isso daqui, você fala assim: nossa, não gosto nem de lembrar das porcarias que eu comia na terra. E aquela festa. Então o céu é festa, é alegria. E quando você vê Jesus, ele começa o ministério dele num casamento, sinalizando que ele poderia ter começado o ministério dele numa igreja, mas ele começa numa festa de casamento, sinalizando que o negócio aqui é família, o negócio é festa, o negócio é celebração. Amém? A igreja, quando ela perde o espírito de festa, ela perdeu o sentido de existir. A igreja, quando perde o sentido de família, ela perde o sentido de existir, porque isso daqui não é religião, e o dia que virar religião dá ruim, porque o nosso negócio aqui é família, é festa. Amém? Agora, daqui a pouco, nós vamos reunir na minha casa. Come tudo na minha casa, tem um filho adotado agora, o Wesley, que vai para lá também, né, Wesley? Então aumentou a família, dá lá uns 17 com as crianças, e as crianças agora, irmãos, já cresceram, o negócio está quente, né? Então você chega lá, é aquela muvuca, né, Wesley? É aquela briga para pegar comida, um cotovelando o outro, né? Para pegar primeiro, gente na cozinha, na sala, no quintal, né? Porque não cabe num cômodo só, né? E é gostoso, né? Porque tem um sentido do quê? A família reuniu, todo mundo falando alto, todo mundo, né? As crianças correndo. E se a igreja deixar de ser assim, perdeu o sentido. Amém? Nós é chato, um pega no pé do outro, um briga com o outro, né? Mas aquela história, todo mundo... eu posso falar mal do meu irmão, mas se alguém falar mal do meu irmão, eu bato nele. Não é assim, mais ou menos? Eu posso brigar com o meu irmão, mas se alguém brigar com o meu irmão, eu brigo com ele. Então, família é isso, igreja é isso. Se a igreja perder esse sentido de festa, perdeu o sentido. E Deus, a primeira coisa que o pai faz quando ele recebe o filho é festa. É festa, é o sentido da vida, a gente celebrar a vida. Moisés, quando ele fala para Faraó, ele fala assim: olha, deixa eu ir para celebrar o meu Deus, para fazer festa. Né? Eu quero celebrar o meu Deus no deserto. Eu não vou celebrar meu Deus do Egito, não. Eu quero celebrar o meu Deus do deserto. Então, nós estamos aqui para celebrar o Deus que nós servimos.
Nós estamos aqui para celebrar a vida, que a vida é dada por Ele. Jesus falou que quem crê nele tem vida e vida em abundância. Amém? Nós temos vida e vida em abundância. Nós estamos aqui para celebrar. Amém? Porque quando você celebra o seu Deus, mesmo no meio das lutas, as lutas se tornam pequenas perto da graça que Deus derrama na sua vida. Amém? Uma coisa é você passar lutas na vida sem a graça de Deus. O trem fica ruim. Mas quando você está passando luta, mas tem a graça de Deus, Deus te dá força, te dá graça, te dá fé. Amém? Te renova. E a hora que você vê, você já passou e nem percebeu. Porque Deus é a graça que é derramada sobre a sua vida. Amém? Esse é o teu pai, que restaura, que recebe. Aí o filho mais velho emburra. O filho mais velho, quando vê aquilo lá tudo, emburra. Eu vou falar do filho mais velho. Mas o que o pai faz? O pai vai também no filho mais velho. Meu filho, o que você está fazendo aqui? Vamos entrar para a festa. Porque o pai é conciliador. O pai jamais é intrigueiro. O pai jamais joga um contra o outro. O pai jamais fica com um e larga o outro. O pai diz, está lá, o problema é dele. Quem manda ser daquele jeito? Estamos aqui na festa. Não, o pai deixa a festa e vai até o filho. E tenta reconciliar o filho com aquela situação. Esse é o teu Deus, que sempre vai trabalhar no seu coração para reconciliar. Sempre vai trabalhar no seu coração para você perdoar. Deus nunca vai trabalhar no seu coração para gerar ódio, gerar divisão, nada disso. Deus sempre vai trabalhar no seu coração para que haja perdão, haja restauração e reconciliação. O Deus que você serve é o Deus de restauração, reconciliação e perdão. Teve 2 pastores, não são daqui de Brodowski, né? Teve problema. Aí eu falei para eles assim, nós vamos conversar e nós vamos acertar isso. Eu não converso. Conversa sim. Não existe isso, não. Você vai conversar sim. Filho, eu não estou perguntando, eu estou falando que nós vamos fazer isso. E quem não me conhece fica meio assustado. Eu não estou te perguntando se você quer. Eu estou dizendo que nós vamos fazer isso. Porque é inadmissível que a gente que serve a Deus não trabalhe para reconciliar. Amém? Veja bem, reconciliar, consertar, restaurar, não significa ficar abraçado, beijando, fazendo churrasco junto. Não tem nada a ver. Amém? Não tem nada a ver. Você tem pessoas que a gente tem mais afinidade, tem pessoas que não tem pessoas que você se entende, tem pessoas que não tem gente que você tem amizade, tem gente que não tem. Agora, amar e respeitar é obrigação de todos nós. Amém? Amar e respeitar é nossa obrigação. Amém? Até os inimigos. Jesus mandou se amar o inimigo. Tem os casais que chegam para mim e falam, pastor, eu não gosto mais. Faz assim, transforma aquela pessoa na sua inimiga e ame ela, porque Jesus mandou amar o inimigo. Não é? Porque ele falou, ama até o inimigo. Não é verdade? Então, a opção nossa é amar. Por isso que o Deus que você serve é um Deus que reconcilia. Ele reconcilia, ou tenta reconciliar aquele filho mais velho com o filho mais novo. Né? Esse é o teu Deus, é o meu Deus, que sempre vai trabalhar desta forma. Né? Aí tem o filho mais velho. O filho mais velho, o mais interessante do filho mais velho é que quando ele vê aquilo tudo, ele emburra. Você conhece alguém que emburra? Você conhece alguém que magoa? Você conhece alguém que inflama? Você conhece alguém que fica indignado? Você conhece alguém que dá aquele senso de injustiça? Eu não aceito. Você conhece? Alguém vai dizer, eu não aceito, muita injustiça. O filho mais velho era exatamente essa pessoa. Quando ele viu aquilo, e o empregado vem e fala para ele que o irmão tinha voltado, o pai tinha perdoado, está fazendo festa, eu não aceito. É muita injustiça. Eu estou magoado. O pai é injusto. E ele estava totalmente inflamado com aquela injustiça, com aquela situação. Como que pode? Eu não aceito isso. Eu não aceito. E chega o pai.
que está acontecendo, meu filho? Você nunca me deu um cabritinho? Esse teu filho, não é mais irmão dele, esse teu filho que gastou dinheiro com meretriz, vem, o senhor faz um churrasco de novilho, eu não tive nunca um cabritinho. Olha a mentalidade, olha a cabeça, olha a ideia. É muita injustiça nessa casa. Aqui está tudo errado. Devia ter falado isso. Ele deve ter vomitado para o servo tudo que podia, mais um pouco. Aí chega o pai. Aí ele fala uma frase que é fundamental. Eu sempre te servi. Ele nunca foi filho. Ele nunca sentiu que ele era filho. Porque o pai fala assim para ele: tudo que eu tenho é teu. Você não pegou porque você não quis. Então, existe um tipo de pessoa que, pelos problemas da alma mal resolvidos, ela nunca consegue se sentir filho. E preste atenção no que eu vou dizer, pega isso. Quem tem problema de alma não entra em festa. A pessoa que tem problema na alma nunca celebra. Fica sempre do lado de fora da festa. Bobão. Negócio lá bonito, quente, e ele emburrado no canto. Todo crente que tem problema na alma não desfruta o melhor de Deus. Fala para o irmão que está ao teu lado. Todo crente que tem problema na alma não desfruta o melhor de Deus. O povo está na maior unção, na maior bênção, no maior louvor, o cara está lá. Muita injustiça. Tudo errado. Alma. Presta atenção. Quem não se sente filho, fica com raiva dos outros. Quem não se sente filho, quem não se sente aceito, o problema não é o pai, porque o pai aceitou até o outro, não vai aceitar ele. O problema nunca é o pai aqui. O pai aceita o que comeu bolota de porco, gastou tudo, não vai aceitar ele, foi até ele. O pai ama, o pai é reconciliador. Ele não se aceita. Ele não consegue entender a posição dele. Ele não consegue resolver os problemas dele da alma. Ele não consegue se sentir filho. O que acontece? Ele tem raiva dos outros. Ele fica com raiva. Porque, geralmente, pessoa assim não consegue entender a misericórdia de Deus exercida na vida dos outros. Você está entendendo? Que a pessoa assim, ela codifica como uma injustiça a misericórdia de Deus. Ela codifica como uma injustiça a graça de Deus na vida dos outros. Mas como? É um traste. Né? Deus está abençoando. Quem está abençoando? Deve ser carne pura aquilo. Né? O que é? Você acha que Deus vai usar um trem daquele? Que lá deve ser demônio puro. Por quê? Ela não consegue entender a graça de Deus. Porque ela não desfruta da graça. Ela não consegue desfrutar da graça. Se ela não consegue desfrutar da graça, ela não entende a graça. Então ela fica com raiva, né, de quem está debaixo da graça de Deus. Não é? Esse é o filho mais velho, né, que precisa de cura. Não é? E muitas vezes nós precisamos desse tipo de cura. Não é? Mas eu falei tudo, eu quis chegar num ponto que até um irmão falou para mim assim, e eu estou ministrando isso por causa disso, o processo, ministrando essa palavra hoje por causa disso. Conversando com o irmão, aconselhando ele, aí eu virei para ele e falei assim, e você acha, ele passando um monte de luta, um monte de situação, eu falei para ele, e você acha que o filho pródigo chegou, o pai recebeu, e tudo voltou ao normal imediatamente? Ele falou, por quê? Não foi assim? Eu falei, não existe isso. Então, eu até ia colocar o termo na pregação, a história que a Bíblia não conta. Ele falou, não foi assim, pastor? Eu falei, de jeito nenhum. Você acha que o rapaz chegou,
O pai abraçou, fez festa e tudo voltou exatamente o normal. Não. Queridos, preste atenção. O primeiro problema do filho pródigo chama-se independência. E este é um problema que nós temos. Então, todos nós, muitas vezes, somos pródigos. Qual que é o que nós queremos fazer? Do meu jeito. Qual que é o problema do filho pródigo? Eu vou viver do meu jeito. Eu não quero viver debaixo das regras do pai. Eu não quero viver debaixo da rotina da casa. Eu sei como fazer melhor. Eu quero tocar a minha vida do meu jeito. Então, em vez de fazer aquilo que ele sabe que tem que fazer, obedecer princípios, o pai tinha princípios, a casa do pai tem uns princípios. Em vez dele querer obedecer os princípios e muitas vezes perguntar, pai, o que eu faço aqui? Pai, o que eu faço ali? O filho mais novo, ele entrou naquela vibe de falar assim, eu sei como tocar a minha vida. Eu sei como fazer a minha vida. Eu vou fazer do meu jeito. Eu vou tocar a minha vida do meu jeito. Um dia eu virei para um rapaz, fui visitar ele. Eu lembro que ele tinha 16 anos e eu 36. E eu pregando para ele, falando para ele, ele virou para mim e falou assim, pastor, fica tranquilo, vai cuidar de outras pessoas, porque eu sei cuidar da minha vida. Comigo o senhor não precisa se preocupar, cuide de outras que estão precisando, porque eu sei cuidar da minha. Eu virei para ele e falei, querido, eu estou com 30, por isso que eu lembro da idade, porque eu falei para ele, estou com 36 anos, e o que eu descobri é que eu não sei cuidar da minha vida. Que eu preciso de Deus, eu preciso dos irmãos, eu preciso de conselho, porque eu tenho 36 anos e eu não sei cuidar da minha vida. Ele falou, pastor, mas o senhor pode ficar tranquilo, porque eu sei cuidar da minha vida. Esse rapaz, com 30 e poucos anos, nós internamos ele numa casa de recuperação, usando fraldão, em que os homens da casa tinham que lavar ele e passar hipoglós na bunda dele, por causa da assadura, porque ele sabia cuidar da vida dele. Você está entendendo? Aí você imagina um homem de 30 e tantos anos, o outro, marmanjo, falar, abre as perninhas, bem, e passar hipoglós, para não assar mais, porque ele sabia cuidar da vida dele. Então, quando que a gente é pródigo? Quando a gente fala assim, eu vou cuidar da minha... Não é largar Deus, não é deixar de ser filho do pai, não é nada disso. É simplesmente falar assim, eu cuido do meu jeito. Eu sei cuidar da minha vida. Esse é o problema do filho pródigo, né? Independência. Eu tenho 63 anos, eu dependo de Deus. Todos os dias eu oro. Deus, me dá direção. Deus tem misericórdia de mim. Deus fala comigo. Deus, o que eu faço? Né? O John Wesley, todos os dias, ele levantava, batia a continência e falava assim, quais as ordens para hoje, Senhor? Quais as ordens para hoje, general? Né? E nós temos que viver assim, Senhor. Porque depois que a gente fez a caca, Deus vai consertar, mas nós vamos sofrer o dano, concorda comigo? Agora, é melhor você falar, Deus, me dá direção. Deus, o que eu faço? Deus, eu preciso do Senhor. Eu preciso da sua direção, eu preciso da sua graça. Eu preciso da sua misericórdia. Senhor, tem misericórdia de mim, me fala, me dá direção, me orienta, me livra do mal. Me livra do mal, guarda a minha família. Você entende? Que é esse nível de dependência que você e Deus têm que ter. Amém? Porque Ele é o seu Pai. Amém? Levanta de manhã, acorda e fala, Deus fala comigo, me dê direção. Quando eu consagro uma criança, eu peço, Senhor, o Espírito Santo fale com ela todos os dias, da vida dela. Senhor, me dá direção, fala comigo, me orienta. Quem somos nós para ter independência? Amém? Quem somos nós para bater no peito e falar, eu cuido da minha vida sozinho? Quem fez isso se ralou. Amém? Por isso nós precisamos. Amém? Aí, ele volta para casa. É isso que eu falei para o irmão, né? Eu volto para casa, o pai restaura, tem festa,
dorme numa cama quentinha, deve ter sido maravilhoso. O cara estava dormindo lá, sei lá, no chão, sujo, toma um banho, roupa nova, cama quentinha, maravilhoso. Mas ele acorda no outro dia e tem que encarar o irmão no café da manhã. Aí começa um processo que todos nós enfrentamos. Ele tem que encarar o irmão, ele tem que encarar a situação, ele tem que encarar a desconfiança do irmão, o julgamento do irmão, ele tem que encarar, talvez, os empregados meio desconfiados. O pai abraçou, o pai acolheu, mas tem todo um contexto. Aí todo mundo vai trabalhar na sua rotina, ele não tem o que fazer, porque ele ainda não foi inserido na rotina, nos afazeres. Concorda comigo? Aí ele começa a viver a vergonha, a humilhação. Ele começa a viver o sentimento de culpa. Ele começa a viver as lembranças das coisas que ele viveu, que deixam marcas. Quem aqui carrega marcas do passado? De coisas que você fala assim, eu não queria ter vivido isso. Eu vejo aqueles artistas da televisão falam assim, eu não me arrependo de nada. Tem gente como que é burro, né? Eu não me arrependo de nada. Se vocês soubessem o que é arrependimento, né? Arrependimento é metanoia. É mudança de mente. A gente tem que estar continuamente se arrependendo, mudando a cabeça. Tem coisa que eu lembro e falo, meu Deus, como que eu era idiota. Quem já pensou assim? Meu Deus, como que eu era chongo do mirongo. Por que eu não tive sabedoria para agir diferente? Não é verdade? Ué. Isso é arrependimento. Quando você olha para trás e fala, meu Deus, eu faria tudo diferente. Sinal que você amadureceu. Se você é aquele tipo de pessoa que fala assim, faria tudo igual. Se eu pudesse viver de novo, eu ia fazer tudo certinho. É porque você não se arrependeu, está no mesmo tamanho, mesmo nível. Porque a gente evolui, você cresce. Então, o arrependimento é quando você olha e fala, nossa, se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, eu faria diferente. Eu falo que a gente tinha que nascer com cabeça de 80 anos. Para ir, né? Mas a gente, o corpo é pequeno e a cabeça também, né? E aí você faz um monte de burrada, um monte de besteira, fala e faz um monte de coisa, e depois sofre as consequências, não é? Então, ele teve que lidar com lembranças. Quem aqui não tem que lidar com lembranças de coisas que fez que não gostaria de ter feito? Isso daí vira fantasma, muitas vezes, na nossa vida, aquelas lembranças ruins, aqueles sentimentos. Tem sentimento que volta, não volta? Ou só eu? Eu tinha um tio, esse tio foi uma benção na minha vida. Ele pegava tanto no meu pé, que quando eu ia orar, e eu comecei a orar pela minha família, eu lembrava dele e ficava com raiva no meio da oração. Aí ficava com raiva. Sabe quando você está orando assim, aleluia, Senhor abençoe esse, abençoe aquele. Então, a hora que chegava nele, eu já queria fazer que nem Tiago e João, manda fogo, Senhor. Sapeca o homem, né? A vontade era essa. Aí, eu me dava, subia aquela ira. Aí eu ia lá, ele era sócio do meu pai no posto. Quando ele estava lá, nós somos árabes, e ele detestava judeu. E era um prato cheio para mim. É um prato cheio. Eu começava a falar de judeu, ele começava a ficar nervoso, ele falava assim, é cancro do mundo! Tem que passar um trator, matar todo mundo, né? Aí sabe? Eu falei, é o povo de Deus. A hora que ele estava bem nervoso, eu ia embora satisfeito. E ainda falava assim, fiz a obra. Preguei para o meu tio. Porque eu tinha marcas da infância, que eu estava o quê? Me vingando. E usando o evangelho para me vingar. Aí eu comecei a orar. A hora que Deus falou comigo, eu comecei a orar. Para Deus tirar aquilo do meu coração. Aí eu pude falar do amor de Jesus para ele. Pude falar do amor de Jesus. E o coração dele era bom, apesar das coisas. Ele ouvia. E quando ele estava no hospital já, o Senhor me mandou lá, eu fui lá, orei com ele. E eu sei que ele ouviu.
Espírito Santo falou bem que ele estava ouvindo, ele aceitou Jesus, eu orei com ele, ali, antes dele morrer. O filho dele me ligou e falou, eu não quero que você vá no hospital. Eu falei, já fui. Eu não quero que você ore para o meu pai. Eu falei, você não está entendendo, eu já fui e já orei. e aí Deus me deu amor por ele. Né? Então a gente tem marcas. Então quando o filho pródigo não acordou no dia seguinte todo restaurado. O filho pródigo acordou no dia seguinte e teve que sofrer um processo de cura, de restauração. Amém? E é o que Deus faz na sua vida nos dias de hoje. O Senhor vai curando, vai restaurando, amém? Vai transformando traumas em experiências em ensino para as outras pessoas. Deus te usa e transforma as marcas da sua vida em experiência para que você ensine outros, para que você abençoe outros. E o Espírito Santo vai trabalhando na nossa vida. Então, tudo que o Espírito Santo faz é trabalhar na sua vida. Ninguém acorda no dia seguinte zero bala. Todos nós acordamos como filho pródigo no dia seguinte e começamos a sofrer um processo de restauração, de cura. Imediatamente a aliança foi restaurada, o anel foi colocado no dedo, né? Imediatamente você é restaurado, salvo, lavado pelo sangue de Jesus e sobe para a glória. Se morrer, vai para o céu. Amém? Mas todos nós, no dia seguinte, temos que começar um processo. E passar por este processo, muitas vezes é doloroso, porque Deus vai trabalhando na nossa vida, tirando algumas coisas. E eu estou aqui para dizer para você, nesta manhã, Deus é seu Pai, Ele te ama, e sofra o processo. Porque o processo só vai te fazer crescer. Amém? E restaurar. Em nome de Jesus. Vamos ficar em pé, queridos.